Irmãos, eu vim aqui, irmãos, dar um aviso, né? O Lucas está falando de outubro, que vai ter o nosso Peniel, e é uma bênção, irmãos. Às vezes eles estão insistindo, porque tem alguém que ainda está em dúvida e é para ir. Porque, na verdade, a gente coloca um limite, né? Só que como a chácara é grande, se nós quisermos colocar mais 100 pessoas, a gente pode, porém cai a qualidade, né? Então a gente limitou, mas sempre que se Deus preparar alguém que está precisando muito, vá, não perca essa oportunidade. Irmãos, nós temos visto coisas maravilhosas, né? E eu sempre comento com o Aguinaldo em casa. Quando a gente busca Deus um pouco mais, que a gente tem intimidade com Ele, irmãos, Ele faz coisas maravilhosas. Por isso que o Peniel é diferente, porque a gente sai desse mundo terreno aqui, natural, e a gente entra no sobrenatural. Porque a gente se aproxima muito de Deus. E como que a gente se aproxima de Deus? É orando, é ouvindo ministrações, ouvindo testemunhos, e é isso que a gente faz lá no Peniel. A gente ora, ouve testemunho, louvores, a gente só fica conectado com Deus. Se nós fizéssemos isso em casa, irmãos, sempre, todos os dias a gente ia ver milagres. Aqui, irmãos, nas orações de segunda-feira e de quarta, a gente faz oração de guerra. Irmãos, está tendo milagres. A irmã Ana Paula, acho que ela não está aqui, acho que ela veio no culto da manhã. Ela contou o testemunho aqui, irmãos. Ela fez uma cirurgia de um câncer. E ela tinha muitas dores na barriga, na perna, ela não conseguia andar. Ela é nova, mas ela não conseguia andar, já fazia 4 anos. E ela fez um propósito com Deus, que se fosse para ela participar dessa oração da manhã, que Deus curasse ela para ela ir a pé e voltar a pé. E aí, irmãos, ela veio assim, irmãos, parando. Ela mora ali para cima do Bagarelli, né? E era, tipo assim, a gente faz esse trajeto em 15 minutos a pé. Só que ela levou mais de 1 hora, porque ela tinha que andar um pouco, parar um pouco, andar um pouco, parar um pouco, de tantas dores que ela tinha na perna e na barriga. E aí ela chegou aqui, irmãos, nós fizemos a oração de guerra no final da oração, e ela falou que ela sentiu que nem um choque. E essa manifestação, irmãos, de choque, calor, alguma coisa assim, é a manifestação do Espírito Santo, quando Ele está fazendo algum milagre na gente. E eu, por exemplo, irmãos, eu sinto, quando Deus já me curou algumas vezes, eu sinto assim, me queimar, do alto da cabeça à planta dos pés. E ela falou que ela sentiu um choque. E aí eu estava orando para as irmãs que têm problemas, assim, maridos que não são ainda crentes, e eu senti de pondo as mãos nas irmãs, e elas ficaram no meio do círculo. E ela falou que a hora que eu coloquei a mão nela, ela sentiu também queimar. E ela falou assim, irmãos, que ela foi embora para a casa dela a pé. E aí que ela percebeu que ela tinha sido curada, porque ela não sentiu nenhuma dor. Aí ontem eu fui levar o lanche para ela, porque ela se confundiu, ela tinha comprado 8 lanches e levou só 6. E eu fui levar os 2 que faltavam. E ela quis contar tudo que Deus fez, irmãos, e o milagre foi maior, porque ela falou que ela não sentia nada. Ela falou que desde que ela fez a cirurgia, essa parte dela era adormecida. Poderia beliscar, poderia fazer o que fosse, ela não sentia. Ela falou para mim, irmãos, e quando ela foi ali, sentiu que Deus tinha feito esse milagre, ela contou na oração, eu falei para ela, Deus vai fazer a obra completa, porque Deus não é de fazer as coisas pela metade. E aí ela falou, pastor, eu tomei posse. Irmãos, quando ela chegou em casa, ela falou que ela estava fazendo o serviço, e aí que ela viu, ela falou que agora ela sente tudo. Aquilo que ela não sentia há 4 anos, tudo adormecido, ela falou que voltou tudo ao normal. Então, irmãos, isso porque a gente está aqui 1 hora orando. Nós estamos 1 hora lutando, guerreando em oração, e Deus está fazendo milagres. Irmãos, agora imagina no Peniel que a gente fica 3 dias buscando a face do Senhor. E eu senti isso, irmãos, quando o Miguel passou pelo tratamento das leucemias. Eu ficava dia e noite conectada com Deus, eu e o Aguinaldo. No hospital, irmãos, eu não queria que ninguém ligasse televisão. Então, às vezes, tinha paciente junto que queria ficar com a televisão ligada o tempo todo. E a gente tem que respeitar, lógico, né, o espaço do outro. Mas eu falava assim, Senhor, não deixa ninguém ficar no meu quarto que fique viciado em televisão. Porque eram aqueles programas horríveis que fala de morte, novelas, aquelas coisas assim, irmãos, que é muito ruim. E eu falei, Senhor, eu quero estar conectada contigo. E aí, irmãos, eu orava, Deus colocava alguém assim evangélico junto comigo no quarto, ou então alguma pessoa tranquila que não queria ver televisão, porque ali eu ficava lendo o livro de cura, eu ficava lendo a palavra, eu ficava orando. E aí, irmãos, o Espírito Santo me conduzia em tudo que ia acontecer
acontecer com o Miguel, às vezes o médico falava, o Miguel está assim, assim, ele está com uma infecção assim, e os irmãos sabem, tratamento de câncer, a leucemia voltou, ele teve uma leucemia, voltou 4 vezes, então a situação dele estava cada vez pior, e a imunidade dele, na última leucemia, ele nem tinha imunidade mais, e ele pegava muitas infecções hospitalares. Pegou uma terrível, que o médico saiu do centro cirúrgico, irmãos, tão assustado, porque o Miguel não tinha imunidade nenhuma, e ele pegou uma infecção na hora que colocou o catéter, e o ponto abriu, e ficou um buraco, irmãos, que cabia meu dedo. A médica pediu para eu fazer a limpeza, e eu colocava uma gaze desse tamanho, dentro do buraco. Quando o médico abriu, irmãos, ele falou para mim assim, mãe, você não tem noção do tanto que eu drenei de pus. Ele falou, eu não sei como que essa infecção ficou parada no peito dele e não desceu para os órgãos, porque ele teria morrido. E essa infecção voltou 3 vezes, irmãos. E o médico saiu todo assustado procurando quem era a mãe do Miguel, porque ele falou que ele nunca viu isso. O Miguel sem imunidade, com uma infecção tão grande, e ela ficar localizada, e ele não acontecer nada de ruim com ele, porque era Deus guardando, irmãos. A gente ficava conectado com Deus o tempo todo. Aí a gente recebe um milagre. Se você está passando por uma luta, uma situação difícil, e você fica conectado com Deus, você vai ver as experiências que você tem. E eu falava, Senhor, o que eu faço nessa hora? O Senhor me ensinava como orar. O Espírito Santo falava, repreende o espírito de morte, faz isso, faz aquilo. Ele ia me conduzindo. Então, irmãos, o Peniel é isso. Você está conectado com Deus. Impossível não receber milagre. É impossível não receber. Né? Então, irmãos, esse é o segredo. Se você está precisando, vai. É de cura da alma, cura de traumas, libertação, transformação. Tudo isso acontece. Amém? Aí, irmãos, depois do Peniel, que ele é numa semana, nós vamos ter o Outubro Rosa. Todo ano nós fazemos um encontro de mulheres. Aqui na minha mão está o convitinho. As irmãs estão vendo que lindo, irmãs? Foi a Ana Paula, essa moça que foi curada, ela que fez. Porque ela faz agora tudo que é impresso nosso, ela que faz. Então, irmãs, nós fizemos com muito carinho para vocês. Vai ser um dia maravilhoso. Vai ter um jantar maravilhoso, feito pela irmã Lourdinha, pela irmã Marli. As irmãs sabem que as irmãs aqui cozinham muito bem. E nós vamos estar fazendo um jantar com sobremesa, com muito carinho. O convite é R$ 45. Vocês vão ter uma lembrancinha maravilhosa. Não, vocês não podem ver. Vocês vão ver a hora que vocês chegarem aqui. Mas é uma surpresa muito linda, irmãs, que vocês vão levar para casa. Eu tenho certeza, vai marcar a vida de vocês. Então, vocês precisam fazer a inscrição no formulário. Eu vou colocar novamente no grupo das mulheres. E precisam pegar o convite também, porque facilita na hora da recepção. Vocês não vão entregar o convite, vocês vão mostrar. Então, vai saber que você comprou, adquiriu esse convite. Então, irmãs, eu vou estar ali no final do culto. Embora eu vou estar ajudando também, eu vou deixar alguém distribuindo o convite para mim, porque eu vou estar ajudando a distribuir os lanches. Irmãos, em relação ao lanche, então o do Outubro Rosa é isso, irmãos, dia 25 de outubro, para as mulheres. Nós vamos deixar trazer crianças até 9 anos, mas não vão ficar aqui no salão, elas vão ficar lá na casa. Tá bom? Nós vamos cobrar uma taxinha de R$ 10 para elas também jantarem e elas também ter a sobremesa. Então, crianças até 9 anos pode trazer. Só não pode ficar aqui. Nós não vamos reservar lugar na mesa para elas aqui. Nós vamos reservar para elas lá na casa, que é o lugar onde as crianças ficam. Tá bom, irmãs? Então, se vocês estiverem convidadas, vocês explicam isso para elas, tá? Então, adquiram o convite hoje. Eu vou deixar alguém distribuindo ali no final do culto. E os irmãos que compraram lanches, irmãos, nós vendemos 249 lanches, irmãos. E eu tinha me preparado para 150. Faltou fé, né? Eu tinha preparado para 150. Mas aí nós falamos assim, vamos vender no sábado e no domingo? E deu certo, irmãos. Para a honra e a glória do nome de Jesus, deu 249. Tinha pessoas hoje perguntando se vai ter, não vai ter mais, irmãos. Todos esses de hoje já estão vendidos. Tá bom? Então, terminando o culto, já vai estar tudo prontinho. Nós estaremos ali distribuindo, irmãos. E eu quero agradecer a todos os irmãos que adquiriram, que compraram, porque é para ajudar nas despesas da Marcha para Jesus, que vai ser dia 11 de outubro. Então, essa marcha, irmãos, por que ela vai ter despesa? Nós vamos servir 600 cachorros quentes gratuitamente, 600 refrigerantes, vai ter água mineral gratuita, pipoca,
algodão doce, então as pessoas não vão pagar, nós vamos distribuir de graça, mas de algum lugar tem que sair o dinheiro. Por isso que nós estamos vendendo esses lanches, irmãos. E ainda nós contratamos um carro de som, um caminhão, que também está incluído nessas despesas. Por isso que a gente está vendendo esses lanches. Mas para a honra e a glória do nome de Jesus, já está tudo ok, irmãos. Está tudo pago, está tudo certinho, porque Deus tem abençoado. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a vida de vocês, que tem contribuído com alegria na obra do Senhor. Eu quero chamar aqui o Aguinaldo, ele vai estar ministrando a palavra. E eu vou estar orando também, irmãos, por um pedido de oração. A irmã Silvia Carla está pedindo oração para Isabela. Ela tem autismo, está com febre, e os médicos, por causa dela ter autismo, não estão sabendo como medicar. Então nós vamos orar para o médico dos médicos entrar com providência na vida dela, que Deus é poderoso para curar ela, seja qual for a causa. E também eu quero pedir oração, irmãs, para o Anthony. É um bebezinho que desde que ele nasceu, ele não foi para casa. Ele nasceu com algumas deficiências e ele está internado no Hospital das Clínicas lá em Bauru. Vai ser transferido talvez para Botucatu. Ele está com uma bactéria também no coração. E eu creio no milagre na vida daquele menino. Então, eu quero pedir para os irmãos também orarem. É o filhinho o Noah. Também oração para o Noah, irmãos. Ele é filhinho da irmã Priscila Ramos, que ele está com uma infecção. E ela está pedindo oração, porque ele tem sido muito atingido por enfermidades. Então, nós vamos levantar um clamor também e já orar pelo Aguinaldo, que vai estar transmitindo a palavra de Deus para nós nessa noite. Uma palavra, irmãos, poderosa sobre batalha espiritual. Aprenda. Irmãos, é muito bom aprender sobre batalha espiritual. Eu aprendi tudo isso enquanto eu estava nessa guerra com o Miguel. E Deus foi ensinando. Então, irmãos, é muito importante para nós, porque nós vivemos num mundo, né, que tem aqui o natural e o espiritual. E nós precisamos aprender a guerrear no reino espiritual. E é isso que o Aguinaldo vai ensinar a partir de hoje nessa série de mensagens. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos orar? Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai querido, nós entramos na Tua presença poderosa, Senhor, para orarmos em favor da Isabela. Visita ela, Senhor, Tu és um Deus onipresente. Vai ali aonde ela está agora. Coloca as Tuas mãos poderosas sobre a vida dela. Repreende essa febre, repreende todo o mal. Em nome de Jesus, que caia por terra toda a enfermidade na vida dessa menina. Também nós oramos pelo Noah, Pai. Visita ele lá na casa dele agora. A irmã Priscila está assistindo essa live, em nome de Jesus, que ela coloque as mãos no Noah agora, e através, Senhor, da Tua presença poderosa, Senhor, toca no Noah agora, e libera a unção de cura sobre a vida desta criança, que todo mal, toda infecção caia por terra, no poder do nome de Jesus, que essa criança seja curada. Também nós oramos pelo Anthony, Senhor, entra ali naquela UTI, com a Tua presença poderosa, Senhor, e repreende todo mal na vida daquela criança. Traz à existência aquilo que não existe, meu Deus, e faz um milagre na vida do Anthony, meu Deus, para que ele possa ir para a casa dele e os pais deles tenham liberdade de te cultuar, meu Deus, porque eu creio, eu profetizo na vida do Noah, do Anthony, Senhor, que nós vamos ver essa criança correndo aqui pela igreja e o Teu nome vai ser glorificado, Senhor, na vida dessa criança, em nome de Jesus. Senhor, nós Te agradecemos por essa igreja, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, pela vida dos irmãos que tem contribuído com alegria com a Tua obra, que o Senhor recompense na vida de cada um, Senhor, 100 vezes mais aquilo que eles têm, Senhor, colocado aqui na Tua obra, meu Deus, semeado na Tua obra. E agora também nós oramos, Senhor, pela vida do Aguinaldo, que vai ministrar a Tua palavra, meu Deus. Unja, Senhor, os nossos ouvidos para que possamos ouvir. Prepara o nosso coração para que essa palavra caia em solo fértil. Repreende todo espírito de inquietação, de distração, que caia por terra, no poder do nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade neste lugar, Senhor, para que nós possamos ouvir essa palavra e aprendamos, meu Deus, a guerrear no reino espiritual, a pôr por terra tudo aquilo, Senhor, que o inimigo trama contra as nossas vidas, Pai. Eu sei que o Senhor já colocou no coração do Aguinaldo tudo aquilo que ele vai transmitir, Pai, e que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa usá-lo poderosamente, que ele seja apenas, Senhor, um vaso nas Tuas mãos para transmitir essa palavra poderosa. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a Renata, minha digníssima. Glória a Deus. Agora pode abaixar, viu? Estava abaixo para ela.
Glória a Deus. Irmãos queridos, paz do Senhor Jesus. Aproveitar que os irmãos estão em pé, em reverência à palavra, vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios. Efésios, capítulo 6. Já pode pôr o banner lá, viu, Lucas? Deixa lá já. Glória a Deus, deixa eu ligar aqui a... Efésios, capítulo 6. Irmãos, toda vez que eu ministro, eu falo a mesma coisa. Não ande, não converse, não vá ao banheiro, não toma água. Só eu posso tomar água aqui, viu? Eu tomo água porque seca a minha boca, tá? Mas eu digo não tomar água, levantar para ir no bebedouro. Porque atrapalha, viu, irmãos? Às vezes é uma palavra que o teu vizinho precisa ouvir, aí teu irmão que está ao seu lado. Aí se você levantar, e aquele momento que você levantou ali, passou, distraiu, era a palavra que ele precisava ouvir, perdeu. Aí, irmãos, sabe quando que essa palavra vai voltar? Pode vir outras palavras, mas essa é só para hoje. É igual o maná. O maná é para aquele dia. Amanhã é outro maná. Se perdeu o maná hoje, perdeu. Então fica atento aí. Não deixe. Fala para o irmão, eu falei hoje de manhã assim, olha para o teu irmão do lado e fala assim, não converse comigo. Olha para ele assim e fala, não converse comigo. Os irmãos do corredor, lá atrás, lá no bebedouro já tem uma placa invisível no bebedouro, não beba água agora durante a mensagem. E aqui também no banheiro também tem uma placa invisível ali, não use agora na hora da mensagem. Amém, irmãos? Nós vamos falar sobre guerra. E o exército, ele precisa ser disciplinado. Tem um livro muito famoso chamado A Arte da Guerra. Eu vou falar algumas coisas desse livro, do general Sun Tzu. E ele fala que a vitória pertence ao exército mais disciplinado. Então, se o exército, quanto mais disciplina ele tem, maior é a vitória. Sem disciplina, sem vitória. E isso serve para nós. A disciplina da oração, a disciplina do jejum, a disciplina da palavra, de ler a palavra de Deus. Irmão, tem coisa aqui, viu? Amém? Todos encontraram Efésios 6? Verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar, de guerrear contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, não só uma parte dela, tomai toda. Depois, irmãos, durante as ministrações, vamos ficar aqui talvez 1 mês e meio ministrando sobre isso. Depois a gente vai entrar em cada particularidade desses temas aqui. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Podeis assentar. Presta bem atenção, irmãos, tem bastante coisa para eu falar. Eu pedi para os irmãos desligar essa luz aqui, irmãos, que eu vou mostrar algumas fotos no telão. E precisa estar com uma resolução melhor aí para vocês, tá bom? Então, nós estamos começando hoje, irmãos, essa série
de ministrações sobre guerra espiritual, sobre batalha espiritual. Muita coisa, irmãos, que eu vou falar nessa ministração, que vamos começar hoje, começar agora, como diz a minha esposa Renata, que ela falou aqui, nós aprendemos isso, irmãos, durante a pior batalha da nossa vida, que foi a luta contra o câncer, com o nosso filho Miguel, nosso filho caçula. E nós lutamos, irmãos, quase 10 anos, foram 9 anos de luta. Ele começou quando ele tinha quase 4 anos, quando foi o primeiro diagnóstico. E aí, cada diagnóstico são mais ou menos 2 anos de tratamento. Então veio o primeiro diagnóstico, 2 anos de tratamento. Aí depois que terminou o tratamento, demorou 1 ano e pouquinho, voltou. Mais 2 anos, voltou. Mais um tempinho, voltou e voltou. Então 4 vezes. Irmãos, é uma coisa sobre-humana. É uma coisa, irmãos, não tem como descrever o que você está numa luta contra um câncer e você vendo pessoas do seu lado, crianças da mesma idade, um pouquinho mais velho, mais ou menos, morrendo. Nós vimos muitas crianças morrerem, conhecemos muitas crianças que morreram, que ficou internado junto, e fizemos amizade, oramos. E eu me sentia, irmãos, num campo minado. Sabe aqueles campos de guerra que coloca as minas, né, as bombas assim enterradas no chão, e você vai pisando assim, não sabe onde está, e um pisa e explode, soldado vai perna para lá, braço para cá, e explode tudo. Eu me sentia com Miguel, né, era essa sensação que eu tinha naquela época, de estar com Miguel num campo minado, e qualquer hora eu podia pisar numa mina, uma infecção podia matar, como nós vimos muitas crianças morrerem por infecção. O Miguel pegou, irmãos, dezenas de infecções graves, bactérias terríveis, super resistentes, super potentes. E, como a Renata falou, irmãos, a gente estava o tempo todo ali em oração, e eu ungi, acho que o Miguel, eu devo ter levado um caminhão pipa de óleo de unção, que eu ungi ele de manhã, de tarde, de noite. Orava por ele, impunha as mãos, orava por ele. E as bactérias, irmãos, ficavam localizadas. Os médicos entravam. Teve uma vez que entraram vários médicos no quarto dele. E ele falou assim, Miguel. E o Miguel estava sentado, né, com um tablet, brincando. Esse tablet que a gente usa aqui, né, era do Miguel, a gente usava no hospital. Os irmãos usam aqui do som. E ele estava ali brincando no tablet. E aí o médico entrou assim, aquele monte de médico, novinho. Aí, cadê o Miguel, né? Aí o Miguel estava atrás da cama, assim, né, sentado na poltrona, brincando com o tablet, né? Aí ele olhou assim na cama, não viu o Miguel. Cadê o Miguel, né? Ele estava atrás, né, na poltrona. E o Miguel, nem lembro qual a idade dele, era criança. Aí o médico falou assim, ele está bem? Eu falei, tá sentado ali brincando. Ele olhou, Miguel, você está sentindo isso? Não. Está sentindo aquilo? Não. Ele disse, para você entender que os exames davam aquelas bactérias terríveis, potentes, super potentes. E ele brincando, sentado, como se não tivesse nada acontecendo com ele. Ele ficava sem entender. Essas infecções que a Renata falou, né, esse do peito, assim, até hoje, né, tem uma cicatriz bem grande assim no peito, do catéter. E aquilo estava uma infecção. E aquela infecção descesse para os órgãos, irmãos, era fatal, era óbito. Como nós já vimos um menino, um adolescente na época, acho que uns 17 anos, que ele teve um furúnculo no saco escrotal, de um furúnculo, e ele morreu com aquilo ali. Depois virou uma infecção generalizada, porque não tem imunidade, ou imunidade muito baixa. O Miguel não tinha imunidade nenhuma. Então, uma infecção, uma feridinha, um negócio já podia levar a óbito, que nós vimos muitas crianças morrerem por causa dessas coisas. O Miguel é um milagre mesmo, né? Então, nós aprendemos a lutar, aprendemos a orar. Tudo que eu vou falar para os irmãos aqui, nós aprendemos nessa época aqui, tá bom? Então, presta bem atenção, irmãos, são coisas que eu gostaria de ter aprendido antes, no começo da minha fé. Lucas, não está funcionando não. Me ajuda aí, pode passar. Pode passar, eu vou passar isso aqui. Então, irmãos, primeiro conceito que nós vamos entender aqui. Aprenda a lutar. E eu tenho percebido, irmãos, e visto eu, a Renata, que
muita gente na igreja não sabe lutar. Mas muita gente mesmo. Muita gente não sabe orar. Tem muita gente que não tem vida de oração. Mas muita gente, não é pouco não, é uma grande parte da igreja. Não tem ali uma vida conectada, não tem um devocional, não tem uma disciplina de leitura bíblica, uma disciplina de oração. E aí, irmãos, quando vem um problema, o dia mau que nós demos aqui, né, que Paulo fala em Efésios, aí não sabe lutar. Então, tudo que eu vou falar aqui para vocês, vou mostrar algumas coisas, algumas fotos. Tem um filme que me impactou muito na época que eu vi esse filme, há muitos anos atrás, O Resgate do Soldado Ryan. Peguei uma cena lá, irmãos, para trazer para vocês, que aquela cena me impactou muito. E aquela cena é o que eu vejo, trazendo para o mundo espiritual, aplicando para a igreja. Eu vejo isso acontecendo muito na igreja. E nós precisamos aprender a lutar. Então, o primeiro conceito é aprender a lutar. Tem aqui um gráfico, pode passar, irmão. Não está funcionando não, viu, Lucas? Me ajuda aí, é isso. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, irmãos, primeiro, quando nós estamos na igreja, viemos para a igreja, a primeira coisa é entender que nós estamos em guerra. É diferente, irmãos, um país que está em estado de guerra, como Israel. Eu estive lá, vou mostrar umas fotos de Israel para vocês. Um país que nem o nosso no Brasil, né, a gente não tem guerra, é um país pacífico, né, a gente tem paz com todos os nossos vizinhos. Então é uma realidade diferente. Ainda mais nós aqui em Pederneiras, né, a gente está em outra realidade, né? Os irmãos que vieram de São Paulo, tem vários irmãos aqui que vieram de São Paulo e ama Pederneiras porque é um lugar que a gente dorme de janela aberta, a gente anda de madrugada na cidade, no trânsito. Em Brasília, eu morei lá 5 anos, meia-noite o semáforo fica piscando, porque você não é para parar, você tem que passar. Se parar no semáforo, você está arriscado a sofrer um assalto ou morrer. Então, nossa cidade é uma cidade pacata, tranquila, em comparação a outras cidades grandes, né? Então a gente não tem essa noção. Mas, irmãos, no mundo espiritual, nós estamos em guerra. Nós temos um inimigo, eu vou falar dele na semana que vem. Nós temos um inimigo que a função dele é matar, a missão dele é matar, roubar e destruir. É um inimigo sanguinário. Davi diz que se o inimigo pudesse, nos destruiria vivos. Ele nos estraçalharia vivos, de tanta ira que ele tem. E Pedro aqui fala, fazendo aqui uma analogia, que nós estamos andando, e como se ao derredor estivesse um leão bramando, rugindo, procurando um espaço para entrar, para nos destruir, para nos tragar. Olha lá, ó. Anda de redor como leão bramando, buscando a quem possa tragar. E são muitos e muitos e muitos demônios que eles estão, irmãos, procurando casa para destruir, família para destruir, vidas para destruir. A Bíblia fala, eu vou falar sobre isso mais na semana que vem, mas só dando uma pincelada. A Bíblia fala que eles andam em lugares ermos, os demônios, são espíritos caídos, eles andam em lugares ermos e eles precisam de vidas, eles precisam de corpos para entrar. E a Bíblia fala que eles entram até em corpos de animais. Temos na Bíblia o exemplo dos porcos, lá de Marcos 5, que os demônios entraram, aquela legião entrou numa manada de porcos e precipitou eles para o mar e morreu uma manada toda de porcos. Então eles entram em espírito, em corpos de animais, em corpos de pessoas. Parece que eles não têm paz, então eles ficam procurando um lugar para entrar e ali eles desfrutar de algum tipo de paz, de algum tipo de prazer. E o prazer deles vem da destruição. Então ele entra nos corpos, nas famílias, nas casas, nas gerações. A gente vai falar depois detalhado sobre tudo isso. Nas gerações, podem ver que tem casos de família que o avô era alcoólatra, o bisavô era alcoólatra, o avô alcoólatra,
o pai é alcoólatra, o filho é alcoólatra, o neto é alcoólatra, o bisneto é alcoólatra. Sempre tem um da família. Pega um da família e vai, aquilo vem, irmãos, de geração, um padrão, um cordão puxando. E tem lá o bisneto que nem conheceu o bisavô. Aí fala, nossa, igualzinho, ele faz igualzinho o bisavô e tal. É demônio. Tem um caso, irmãos, que eu li num livro de guerra espiritual. Um pastor foi pregar numa igreja. E aí chegou lá na igreja, na cidade. Aí os irmãos lá falaram, pastor, vai visitar fulano de tal lá, uma senhorinha, está toda travada, vamos lá visitar ela. E orar por ela. Aí o pastor falou, vamos lá. Esse livro chama Espíritos Familiares. E aí eles foram orar com o pastor local, e o pastor que estava visitando, foram lá orar. Chegou lá, irmãos, a senhora toda atrofiada, assim, toda torta, toda. Aí eles oraram por ela e foram embora. Aí, passados uns anos, e tinha uma moça lá que cuidava dela, a cuidadora dela, uma adolescente que estava lá. Aí, passados uns anos, o pastor voltou naquela mesma cidade, naquela mesma igreja, para pregar, e ele lembrou da senhorinha. Ele falou assim, lembra aquela senhorinha que nós fomos orar? O que aconteceu com ela? Como é que ela está? Aí o pastor falou, vamos lá ver. Aí foram na casa dessa senhorinha. E aí quando bateu lá, aí abriu a porta, a senhorinha tinha morrido, e quem abriu a porta foi a adolescente, do jeito da senhorinha, toda torta, toda atrofiada. Então o demônio que estava naquela senhora passou para a adolescente, exatamente igual. E então, irmãos, o nosso inimigo, ele é terrível. Então nós precisamos entender, nosso primeiro conceito de guerra, é que nós estamos em guerra. O estado de guerra não dá para relaxar, dá para ficar tranquilo. Vou mostrar para vocês umas fotos de Israel. Vocês vão ver o que é um país em estado de guerra cercado por inimigo. Pode passar, Lucas. Aqui, irmãos, tem um quadro aqui interessante, que os países, eles precisam investir muito dinheiro em força militar, que é uma força de prevenção, uma força de defesa. Então nós estamos aqui no Brasil, né, o Marinho, o Exército, a Aeronáutica, ainda tem as forças auxiliares, que é a Polícia Militar nos estados. Então tem que comprar armamento, treinamento para esses soldados, tem que estar sempre arregimentando pessoas para as forças, para quando chegar um momento de guerra, se precisar de uma invasão, o país está pronto para guerrear. Hoje, por exemplo, nesse exato momento que estou falando com vocês, está acontecendo isso na Venezuela. Os Estados Unidos deu uma declaração agora, uns dias atrás, que poderia até usar a opção militar para resolver o problema da Venezuela. Aí o Maduro, o presidente da Venezuela, mandou o exército ir para as aldeias, para as cidades, para treinar os milicianos. Um exército de milicianos, 2 milhões de soldados milicianos. E aí o exército está indo nesses lugares. Se os irmãos entrarem na internet, vocês vão ver, tem vídeos de pessoas até acima de 50 anos que pode se alistar e está tendo treinamento. Então os soldados estão indo nessa cidade, nas aldeias, chamando os fazendeiros para abandonar suas enxadas e aprender a manusear um fuzil, a manusear armas, treinamento de bombas. E eu vi lá um vídeo, as pessoas naquele artilharia antiaérea, então aquela giratória, então eles aprendendo a manusear aquilo ali, e rastejando. Aí tem lá uns hominhos lá, mais de 50, né, já está com o corpinho meio fora, né, fica enroscado lá na hora de fazer os treinamentos de guerra. Você mandou uma olhada lá na internet, que vocês vão ver isso aí. E até senhoras, né, se alistando para a guerra e tal. Então, preparando a nação, se caso houver uma invasão, então os cidadãos precisam estar preparados para se defender. Então, por isso que os países, eles investem no serviço militar. Aqui no Brasil, a partir dos 18 anos é obrigatório o serviço militar. E cidades, até cidades pequenas como a nossa, né, que agora não tem mais, mas tinha um tiro de guerra, que não é um exército, mas que um jovem de 18 anos vai lá para aprender a atirar, fica lá 2, 3 horas lá de manhãzinha lá no TG, e aprender a ter noção de alguma coisa. Porque se houver um perigo de uma guerra, então a população está preparada. E, irmãos, eu estava lendo a respeito dos Estados Unidos, que lá nos Estados Unidos você pode ir na loja e comprar fuzil, que nem você compra um sapato.
Ah, eu quero trocar os sapatos. Quer comprar um fuzil? Você pode ir lá na loja e compra munição lá. Isso é liberado no país inteiro, principalmente no Texas. E eu estava pensando, irmãos, e vendo que num caso de uma invasão, como já aconteceu na Segunda Guerra Mundial e na Primeira, países invadirem outros, os Estados Unidos, se acontecer isso, né, hoje a guerra é em outro nível, é diferente, mas se acontecer isso, irmãos, eles vão ter muito problema nos Estados Unidos. Vocês viram agora esses dias um menino de 22 anos, um sniper, um tiro preciso, de uma longa distância, um menino de 22 anos, nem era militar. Então, lá eles aprendem a atirar cedo, como criança, né, já tem arma em casa. Eu não estou defendendo, irmãos, armamento, eu não estou falando de política. Eu estou fazendo uma comparação aqui com a guerra espiritual. Então, eles armam o cidadão, porque se houver uma invasão, o exército que invadir esse país que a população está armada e sabe usar arma, aí é muito difícil, é muito complicado, porque vai morrer gente assim, ó, né, como aconteceu agora, com toda a segurança, né, houve esse assassinato agora esses dias, um jovem de 22 anos. Então, isso é um perigo, uma população armada. E trazendo isso para o mundo espiritual, quando nós estamos bem armados, é um perigo para o reino espiritual. Depois nós vamos falar mais sobre isso. Então, aqui, irmãos, os países, eles investem em treinamento, né, o alistamento militar. Nós fomos alistados por Cristo quando nós nascemos de novo. Quando nós entramos, irmãos, no novo nascimento, nós já nascemos no exército de Cristo. Depois eu vou mostrar um versículo para vocês. Nós já somos arregimentados para a guerra espiritual. Aí no exército tem treinamento físico, né? Força, resistência, vai aprender a lutar, vai aprender a manusear as armas. E na igreja também. No mundo espiritual nós temos a disciplina da oração, do jejum. Como eu falei para os irmãos, aqui, ó, que a gente erra muito. Muita gente na igreja não tem disciplina de oração, disciplina de jejum e disciplina de leitura bíblica. E sem essas três armas aqui, quando eu falar sobre as armas da guerra, vocês vão ver, irmãos, que somos desprotegidos. Nós ficamos assim à mercê do inimigo. O inimigo bate o pé, a gente corre, tem medo. Tem muita gente, irmãos, que não tem uma atitude de guerrear pela família, pelos filhos, pelo vizinho, pelos amigos, porque não sabe manusear, é um soldado desarmado. Ou tem arma, mas não sabe usar arma de guerra. Aí o inimigo vem e ele faz todo aquele tipo de bagunça na vida, na família, de destruição, porque ele vem, irmãos, para destruir. Ele não brinca, não. Aí no exército tradicional a gente aprende a lutar, tem ensaios de treinamento de guerra, simulação de combate, e o espírito de corpo, né, que aprende um defender o outro. O exército, no treinamento, eles aprendem a socorrer os feridos. No caso de uma guerra, tem um amigo ali, um companheiro ferido, o companheiro está ali para ajudar, para defender a vida dele, porque a vida do soldado depende do companheiro. Enfim, irmãos, é uma unidade. E isso também a igreja tem. Só que a igreja é o único exército do mundo que abandona os seus feridos. Até o Júnior, né, fez aquele hino famoso lá, o soldado ferido. Fala, não deixa um soldado ferido morrer. A igreja, ela não liga muito para os seus feridos. Graças a Deus, irmãos, que não é o caso da Casa de Paz, né? Que é uma igreja amorosa, uma igreja que se preocupa com os irmãos. Mas tem alguém ferido, precisa ter cuidado com eles, não deixar morrer. Comunhão, a igreja, apoio mútuo, etc. Pode passar. Bendito seja a oração de Davi, ó. Bendito seja o Senhor, ó rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Deus me ensina a guerrear, me ensina a lutar. Depois eu vou contar para os irmãos uma experiência que eu tive no hospital com isso aqui. Pode passar. Continuando aqui outro salmo. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Irmãos, aqui Davi está dizendo, irmãos, que quando Deus nos prepara para a guerra, nós temos força até para retesar, né, vergar um arco de bronze. O arco, né, precisa de força para você esticar ele. Depende do arco, tem arco que, né, é forte. Ele está falando de um arco de bronze. Então isso aqui, irmão, precisa de uma força violenta
uma habilidade muito grande para manusear um arco desse. E aí Davi era um homem de guerra. E ele fala que Deus, ele deu força e deu a ele graça para retesar um arco de bronze. Ele tem força. Então, irmãos, tudo isso que estamos falando aqui é guerra espiritual, não são inimigos humanos. Já li para os irmãos aqui, depois eu vou falar sobre isso. O nosso inimigo, ele não é carnal. Nós não temos inimigos humanos. Não é carne e não é sangue. O nosso inimigo é espiritual. Paulo diz, são principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso. São demônios. Então nós temos que estar muito bem preparados para essa batalha, para enfrentar esse tipo de inimigo. Pode passar. Declarem guerra santa. Convoquem os valentes, que todos os homens de guerra se apresentem e se preparem. Deus chama para a guerra. Nós estamos sendo chamados, alistados para a guerra. Irmãos, e essa guerra é para nos defendermos a nós, nossa própria vida, defender a nossa família, nossos filhos, nossa casa, nossos vizinhos, nossos amigos. Depois eu vou contar algumas experiências para vocês. Pode passar. Transformem as suas lâminas de arado em espadas e as suas foices em lanças. E que diga o fraco, eu sou forte. Eu sou forte. Deus, irmãos, não quer covardes no seu exército. Quando ele chamou Gideão, ele falou para Gideão assim, ó, muito é o povo que está contigo para essa guerra, não precisa de tanta gente assim não, manda de volta os covardes. Voltou, irmãos, a grande maioria do exército. A grande maioria voltou. Não lembro agora aqui os números. Foi embora. Deus quer, irmãos, guerreiros. Deus quer pessoas que se posicionem. Que não se encurvem diante do inimigo, que não fiquem encolhidos diante do inimigo, mas vai para cima dele, parte para cima dele. Já vou falar para vocês sobre isso. Pode passar. Já li para vocês aqui, ó, Efésios 6:10. No demais, irmãos meus. Essa palavra no demais, no grego, quer dizer, irmãos, resumindo tudo que eu falei. Aqui está terminando a carta de Efésios, que é a carta da prisão. Paulo escreve essa carta de Efésios preso em Roma. E tinha um soldado romano ali do lado dele. Então ele estava vendo a armadura do soldado, todas as peças da armadura, as armas do soldado. E ele descreve essa armadura para o mundo espiritual. Então ele estava olhando para um soldado romano e já pensando na guerra espiritual. É isso que eu estou fazendo aqui com os irmãos agora. Então ele diz, ó, no demais, no resumo de tudo que eu falei, fortalecei-vos no Senhor. Esse fortalecei-vos é um verbo, esse é chamado de verbo reflexivo, que é o verbo que faz a ação para a pessoa mesmo. O verbo é a ação. Então Paulo diz, fortalecei-vos. Então eu tenho que me fortalecer. Por isso que tem muita gente fraca, porque ela não se fortalece. O fortalecimento, irmãos, é a nossa parte. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então uma pessoa fraca, que ela não sabe guerrear, que ela não sabe lutar, que ela está sempre ali vitimizada pelo inimigo, tudo acontece de mal acontece com ela, tudo de ruim acontece com ela, tudo para ela é mais difícil. E fica declarando essas coisas, e fica ali, irmãos, se vitimizando. E é isso que o inimigo quer. Então, Paulo diz, vocês precisam ser fortes. É a primeira coisa da armadura, é ser forte. Antes de usar as peças da armadura, depois eu vou explicar cada peça dessa. Irmãos, aqui era muito peso que o soldado romano carregava. E a infantaria andava a pé, não tinha carro, não tinha avião. A infantaria ia a pé mesmo, a cavalaria ia de cavalo, mas a infantaria, que era a maior parte do exército, ia a pé. E com aquela mochila nas costas, as armas, tudo nas costas. Lança, espada, escudo, a mochila, com alimento, com as coisas que ele usa do dia a dia. E a casa dele estava nas costas do soldado, caminhando quilômetros, ia para outros países, a pé, pastor Claudinei. E eu já falei para os irmãos que o exército romano, quando eles iam recrutar os soldados, principalmente soldados de infantaria, eles iam lá nas fazendas, pegar aqueles homens brutos que cortava o dia inteiro, cortando árvore no machado, trabalhando debaixo do sol, debaixo de chuva.
que é acostumado está exposto à chuva, sol, o dia todo. Porque se pegar um ali, né, tudo ali bonitinho, tudo certinho, na primeira marcha já dá um resfriado, vira pneumonia, já morre, dá mais dor de cabeça para o exército. Então ia lá pegar os homens brutos, os homens acostumados com pegar lenha o dia inteiro, cortar lenha, tá na invernada, tá no frio, tá no sol o dia inteiro, levando coisa nas costas, carregando lenha nas costas. E aí era esse que eles gostavam de pegar, era esse soldado da infantaria. Aí passavam por um período de treinamento para aprender a lutar, as táticas de guerra, a ouvir o comando do comandante. Isso é importante, irmãos, a disciplina do exército. O exército romano foi um dos exércitos mais disciplinados do mundo. E é por isso que eles venceram tantas batalhas. E quando alguém desobedecia uma ordem, que era insubordinação, um soldado que desobedecesse uma ordem, que fosse plantar um tipo de revolta, um tipo de rebelião no exército, eles pegavam os rebeldes e começavam a matar diante de todo o povo. Eles matavam, irmãos, a pena da rebelião, da desobediência, de uma ordem, da insubordinação, era a morte. Porque, irmãos, como eu disse no início para vocês, o êxito de um exército, de ter vitórias ou derrotas, depende da disciplina dos soldados. Então, se alguém disciplinado começasse a contaminar outros, com indisciplina, com conversa e tal, eles matavam, dizimavam, porque não podia contaminar. Então, dava uma ordem, 3 horas da manhã, de pé, vamos marchar. Por que 3 horas da manhã? Isso não é hora de começar a marchar. A ordem veio, irmão, vamos atravessar o rio. Tem que atravessar o rio? Não, tem que atravessar o rio. Acabou, vamos atravessar o rio. Então, irmãos, a disciplina é uma coisa muito importante. Estamos falando da disciplina dos céus. Pode passar. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Isso aqui, irmãos, quando Paulo fala esse versículo para Timóteo, aqui é uma linguagem militar. Então já começa aqui, ninguém que guerreia, ninguém que luta, é uma linguagem militar. Que se embaraça com as coisas da vida, ninguém que Deus chamou, que está lutando na guerra, vai se embaraçar com as coisas dessa vida, a fim de agradar aquele Deus, Jesus, que nos alistou. Nós somos alistados para guerra. Nós estamos vivendo numa guerra espiritual. Então eu digo para os irmãos aqui, de novo eu falo, é uma guerra primeiro para nos defender. O diabo vai querer roubar a minha fé, roubar a minha salvação. Ele vai querer roubar o meu ministério, vai querer destruir a minha vida, a minha família, meus filhos, meus amigos, minha cidade. Então eu preciso ser um guerreiro para me defender minha família, defender meus vizinhos, defender minha cidade. Nós estamos numa guerra espiritual. Então todos nós somos guerreiros, todos nós somos soldados. Então já fomos alistados para a guerra. E nós estamos numa guerra até o fim. Irmãos, se vocês entenderem isso, que nós estamos em guerra e que nós precisamos viver em estado de alerta. Vou mostrar para vocês o que é um estado de alerta. Com as armas em punho, a arma tem que estar com a gente onde a gente for. Preparado, qualquer coisa que o inimigo fizer, nós estamos prontos para revidar. Nós estamos prontos para mandar chumbo para cima dele. E aí os inimigos, eles têm medo de um exército desse, disciplinado. Mas ele gosta de indisciplina, ele gosta daquele soldado covarde que não sabe lutar. Continua. Pode passar. Isso. Irmãos, eu estive em Israel em 2012. E, irmãos, aprendi muita coisa lá. E uma das coisas que me chamou muita atenção, quando nós entramos no... Aliás, né, eu fiquei 6 dias no Egito e 6 dias em Israel. 3 dias em Jerusalém. 6 dias em Israel e 3 em Jerusalém. E quando nós entramos no Egito, a primeira coisa que eu achei estranho no Egito, que eu não estava acostumado, você vê, irmãos, o que é um país
eu falei, né? Nós estamos aqui no Brasil, nós aqui em Pederneiras, né? Que Pedercity aqui é uma benção, né? A gente quase não vê nem policial na rua, né? Quando vê uma moto da Rocan, é difícil até, vem de Bauru, né? Nem daqui, né? E é uma cidade pacata, vivemos em paz. Aí, primeira noite que eu passei na cidade do Cairo, aí nós fomos para o hotel. Aí cheguei no hotel, irmão, tinha um egípcio, irmão, sem brincadeira, era um 2x2, camarada. Era maior que o Jean. Fica em pé, Jean. Era maior que você, Jean, o camarada. Um egípcio barbudo assim, ó. Era maior que você e mais largo. Aí cheguei lá, irmão, tava esse camarada aí, ó. Lá no hotel, na frente do hotel, com metralhadora, irmão. Eu nunca tinha visto metralhadora ao vivo. Uma metralhadora pendurada assim na entrada do hotel. Aí eu fiquei assim, irmão, falei, meu Deus do céu, né? Onde nós começou a dar medo, falei, Jesus do céu, onde que nós viemos parar, né? Que lugar é esse? Era a metralhadora ali, né? O segurança. Você vai no bagarelli ali, irmão? O segurança está ali, não tem nenhuma faca, né? Ai, ai. Não, irmão, pastor Silvio. Aí você vai lá no Egito, um camarada de metralhadora na porta do hotel. Meu Deus do céu, falei, Jesus amado, guarda nós aqui nesse lugar, Senhor. Aí depois eu fui para Israel, pior ainda. Aí chegamos em Israel, aí nós vimos na rua, irmãos, os jovens, tudo com fuzil armado, andando na rua. Aí nós perguntamos para a guia, né, que estava com a gente, ela era brasileira, falava bem português, e era uma senhora. Aí nós falamos, mas que é isso, né? Esse monte de gente armado na rua. Diminui um pouquinho aqui, só para eles verem um pouquinho melhor aqui, Lucas. Se não ficar muito escuro na live, só abaixa só um pouquinho a luz aqui. Aí dá para ver aqui, aí, irmão, olha só. Então, maravilha, passeando na rua, batendo papo na esquina. Em Israel aqui, ó. E aí, isso aqui, irmãos, eu vi lá em Israel. Aí nós conversamos com a guia, perguntamos para ela, né? Se não ficar escuro para a live, pode deixar assim, tá bom assim? Tá bom? Que eu vou mostrar mais algumas coisas para os irmãos, algumas fotos aqui. E aí, irmãos, a guia falou assim, meu filho está no exército, e quando ele se alistou, e lá em Israel é obrigatório o alistamento militar para homem e mulher. Aqui no Brasil é só para homens, lá é para mulher também. Aí, ó, as moças, ó, armadas, ó. E aí falou, meu filho entrou para o exército, já recebeu um fuzil, e o comandante falou, essa aqui é tua esposa, você é casado com ela, com a arma. Você leva essa arma aonde você for. Pode passar, Edson. Edson, quem está lá? Lucas. Aqui, ó. Olha aqui, irmãos, a mãe empurrando o carrinho do bebê, ó. Aí, ó, a moça, ó. E eu estava lendo, irmãos, quando eu estava baixando essas fotos aqui, eu estava vendo que Israel não tem estupro de mulher, não tem violência feminina. Eu falei, o que será? O que será que acontece, né? Está vendo lá zero de estupro, zero de violência feminina, mulher, né? E olha aí. Então, aonde vai, irmão, o soldado? Eu estou mostrando essas fotos para vocês verem o que é um estado de alerta, um estado de guerra. Pode passar. Aí os moços na praia. Na praia, olha, ó, os dois armados, os dois soldados, ó. E quando nós estivemos lá, que nós vimos lá os moços andando na rua, as moças, né, com fuzil, nós perguntamos para a guia, e naquela época tinha acontecido uma foto, mas não precisa pôr aí não, viu, Lucas? A moça está de biquíni, e essa foto rodou o mundo inteiro. Depois os irmãos colocam lá, soldado de Israel, porta a arma, mesmo no tempo de folga, no período de folga. No período de licença, você não encontrar essas fotos lá. Aí tem a foto da moça de biquíni, ela está de biquíni mesmo, assim, e o fuzil pendurado nas costas. Aí rodou essa foto o mundo inteiro. Ela falou assim, aqui teve uma moça, né, uma soldado, que fotografaram ela na praia de costa e saiu a foto dela no mundo inteiro. Então, isso é um estado de alerta. Pode passar. E aqui, irmão, você vê o que é um estado de guerra. E quando a pessoa está preparada para isso. Na invasão que teve em Israel dos terroristas do Hamas,
há 2 anos atrás. Aí tem o kibbutz, que é uma comunidade agrícola de Israel. Tem vários fazendeiros que eles moram no mesmo lugar, né? Trabalham com os campos e eles moram juntos na comunidade. Então é uma vila chamada de kibbutz. E aí essa mulher de 25 anos, ela liderou uma resistência e eles mataram 25 terroristas. Então ela foi considerada uma heroína, né? Essa moça aqui, 25 anos. Então, irmãos, isso mostra que quando o inimigo, eu estou falando isso aqui, irmãos, traçando um paralelo, entenda bem. Eu estou fazendo um paralelo, veja que eu falei do Maduro, da Venezuela, estou falando de Israel, falei do Egito, falando do Brasil. Eu estou fazendo um paralelo de guerra, trazendo para a guerra espiritual, para aplicação na nossa vida espiritual. Aí ela estava preparada, sabia manusear a arma, sabia liderar. Ela foi a líder, ela era a chefe de segurança do kibbutz. E ela, junto com as pessoas que estavam ali, ela liderou um ataque, uma resistência que matou 25 terroristas. Então ela poupou aqui dezenas de vidas do kibbutz, porque onde os terroristas entraram, eles mataram crianças, colocaram criança no forno, estupraram mulheres, enfim, né? Tudo aquilo que os irmãos sabem, já viu aí na notícia. Então, trazendo para o mundo espiritual, quem está preparado, está bem armado e sabe usar a arma, o diabo põe para correr. Põe para correr esse inimigo aqui, resiste. E não vem fazer bagunça na minha casa, não vem fazer bagunça na minha família, não. Sai em nome de Jesus. Depois, quando nós formos falar das orações, as armas da guerra, vamos falar sobre as orações de guerra. Bom? Irmãos, eu fui aprender a orar, a oração de guerra, no hospital. Eu nunca tinha feito uma oração de guerra na minha vida. Aí eu fui lendo, eu e a Renata, a gente estava ali sintonizado. Eu mandava os livros para ela, as ministrações, né, que eu ficava de noite com o Miguel, ela de dia, depois eu ficava de dia, de noite trocava. Eu via a Renata só nas trocas, ficava ali meia horinha com ela. Fiquei muito tempo assim, só vendo a Renata nas trocas. E aí eu conversava com ela as coisas que eu tinha ouvido, as ministrações, os livros que eu tinha lido, que eu tinha aprendido, ia trocando com ela a experiência. Aí nós fomos aprendendo a lutar. E Deus foi orientando ela. Para os irmãos terem uma ideia, irmãos, disso que eu estou falando aqui, teve uma vez que o Rafa teve uma apendicite, né? O Rafa é meu filho do meio, e o Miguel estava em tratamento, que é o meu filho caçula. Aí eu fiquei com o Rafa no hospital de base, que deu uma infecção no apêndice, aí teve que operar de novo, suporou e deu uma infecção na bexiga dele, teve que abrir de novo. O Rafa quase morreu. E nesse meio tempo, a Renata estava cuidando do Miguel e eu do Rafa. E essa luta em casa, irmãos. E a Renata estava assim também passando mal. E nessa época ela ficou uns dias na casa do irmão dela lá em Bauru. E ela não conseguia orar, porque não estava na casa dela, não conseguia ficar à vontade para orar, estava na casa do irmão, né? Tinha ali a cunhada, as sobrinhas. Aí ela ficou ali uns dias, aí ela chegou e falou assim para o irmão dela assim: Marco, me leva para casa, eu preciso ir para casa, eu preciso ir para casa para orar. Preciso do meu lugar secreto, preciso estar em comunhão com Deus. Aí o irmão dela trouxe ela para cá, e ela chegou em casa, irmãos, à noite, ela falou que ela não tinha força para orar, não tinha força para ficar de pé, não tinha força para cuidar da casa. Então já fazia uns dias que a gente estava nessa vida, e eu com o Rafa no hospital de base, e ela cuidando do Miguel, e a casa ali largada, e o filho mais velho também, né, tá largado, e aquela coisa, aquele negócio, e ela passando mal, doente, assim, parecia que o coração dela ia morrer, ia parar, dava aqueles disparos no coração dela, e ela deitada, ela falou assim: Senhor, eu não consigo orar, Senhor, olha a situação. Ela começou a fazer uma oração deitada ali em casa, no quarto, na nossa cama, deitada. Aí ela ouviu a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo falou para ela assim: olha, irmãos, a orientação de Deus. Senta. É isso, Renata? Senta na sua cama, de frente para a janela, tinha a janela do quarto, e repreende o espírito de morte. Essa foi a voz que ela ouviu. Senta, de frente para a tua janela, e repreende o espírito de morte. Aí ela ouviu aquela voz, sem força, ali estava deitada, largada, ela sentou com muita dificuldade e falou assim: espírito de morte, te repreendo em nome de Jesus. Do jeito que a voz falou. A hora que ela falou isso, irmão, falou que saiu aquele mal-estar dela.
desapareceu aquele negócio. E ela já levantou, já foi para a cozinha, já foi fazer as coisas, foi arrumar a casa. Sumiu todo aquele mal-estar, tudo aquilo que estava acontecendo com ela. Então, sabe lá Deus qual que era o laço que era para os nossos filhos, um deles também. Então, enfim, o inimigo estava rodeando ali. E aí a Renata, né, uma leoa, Deus orientou. E ela falou, preciso ir para casa para orar, sentiu essa necessidade. E aí Deus deu a orientação de como orar. E repreendeu, mandou bala para cima do inimigo. O inimigo foi embora em nome de Jesus. Então é isso, irmãos. Olha, mulheres, sejam leoas de oração. Sejam leoas para lutar pela sua casa, pela sua família. A nossa guerra é contra o inimigo, não é contra o marido, não é contra os filhos. Não vai brigar com ninguém, não vai bater boca com ninguém, não vai desperdiçar sua força, sua energia brigando com pessoas. Pega toda a sua energia, toda a sua raiva e desconta no diabo e manda ele embora em nome de Jesus. Pega a sua artilharia, aponta para ele e fala, sai em nome do Senhor Jesus. Pega as suas doenças, pega as suas misérias, pega as suas ciladas e sai daqui. Eu não te aceito aqui na minha casa, no meu lar, na minha família, na vida dos meus filhos. Sai em nome de Jesus. Irmãos, é tão simples. Uma vez eu ouvi um pastor que era macumbeiro, feiticeiro, sabia usar as palavras aqui na internet, né? Estamos transmitindo ao vivo. Ele era feiticeiro. E ele falou que ele fazia trabalhos nos portões das casas dos crentes. Identificava quem era crente, ia com um pó de pemba, pó de cemitério, e jogava lá na frente da casa, para que aquela casa virasse um inferno. Briga, confusão e tal. Falou que, como eu estou falando, irmãos, nós estamos em guerra. Você não sabe, mas tem gente que quer a nossa destruição, quer a nossa derrota, quer a nossa destruição completa. Isso estou falando do mundo espiritual. Aí ele falou, irmãos, ele é pastor hoje, ele falou assim, irmãos, é tão simples. Aí ele falou assim que na hora do culto, dá dor de cabeça, dá umas enxaquecas, dá uns negócios lá, para o povo não ir para a igreja. Então ele se preocupa quando nós nos reunimos para vocês ouvirem o que vocês estão ouvindo aqui. Eles não querem que vocês venham para a igreja, eles não querem que nós nos reunamos. Eles querem que fiquem em casa, desigrejado. Não precisa de igreja, não precisa de pastor, não precisa nada desse negócio de igreja. Não precisa não, ficar em casa mesmo, em casa está bom. Toma ceia em casa, agora aprendeu a tomar ceia em casa depois da pandemia. Fica em casa não. Aí, irmão, você vê, tem feiticeiro que manda as coisas na casa dos crentes, para os crentes ficarem em casa no dia de culto. E põe uns atropelos, põe uns negócios lá, põe umas coisas lá para não dar certo para ir para o culto. Ele falou, vai enxaqueca, dor de cabeça. E ele falou assim, irmãos, é tão fácil resolver isso. Se os crentes soubessem. Ele falou, só fala assim, ó, em nome de Jesus, dor de cabeça, vai embora. Pronto, tchum, desaparece e vem para o culto louvar o nome do Senhor. Pode passar. Aqui, irmãos, deixa eu explicar para vocês. Eu fiz esse estudo aqui há 2 anos, eu estava olhando ele. Eu fiz há 2 anos, mas eu não fiz para ministrar na igreja, eu fiz para fazer um vídeo sobre batalha espiritual. Então, era um projeto meu de 2 anos atrás. Então, era para fazer um vídeo. Então, eu peguei, como no YouTube não podia passar o vídeo, né, um pedaço do filme, então eu peguei e fui cortando e transformando em animação, né, em desenho. E esse filme aqui, O Resgate do Soldado Ryan. Então, aí eu fiz essas lições de guerra espiritual baseado numa cena desse filme, que eu assisti há muitos anos atrás, um filme antigo. E quando eu assisti esse filme, irmãos, e essa cena que eu vou mostrar para vocês em pedaços de desenhos, mexeu muito comigo. E eu vejo ali, irmãos, nessa cena muitos crentes, mas muitos crentes mesmo. Acho que a maioria de nós. E eu fiquei muitos anos nessa situação aqui, ó. Então, aí eu estava olhando as minhas coisas, meus arquivos lá, e eu vi isso aqui já prontinho, assim, já do jeito que está aqui, ó, que era para fazer um vídeo. Aí eu falei, vou levar, aproveitar que eu vou falar sobre guerra espiritual, já está pronto, eu vou trazer para os irmãos, tá bom? E aí, irmãos, eu vou mostrar para vocês aqui essa cena e comentar. Aí, se vocês quiserem, para ver o filme, vai no YouTube, que está lá no YouTube, e vê essa cena final, está quase no final do filme. Que aí que eu mostrar a foto é uma coisa, você vendo lá o filme, vocês vão ver só, irmãos, que dá uma sensação horrível de ver aquilo ali. Então vamos lá, pode passar.
Aqui, irmãos, começa assim, né? Uma senhora, ela tem, se eu não me engano, 4 filhos, e os 4 filhos foram para a guerra, na Segunda Guerra Mundial. Então, os 4 Ryan é o sobrenome da família. E aí, os soldados que iam morrendo, eles mandavam as placas de volta, e o departamento de guerra mandava uma carta de condolência, agradecendo a família, pelo filho que deu a vida, pela liberdade e tal, naquelas coisas do departamento de guerra. E aí a moça estava lá trabalhando e não sei o que, Ryan. Daqui a pouco foi outro, não sei o que, Ryan. Daqui a pouco outro, 3 Ryan. Falou, mas que isso? Vai levar 3 cartas para a mãe e mamãe? Os 3 filhos morreram. E aí foram ver, tinha mais um filho na guerra, que é o último, né, que era o caçula. Aí chamou o general lá, olha o que está acontecendo, vai levar uma carta para a mãe, perdeu 3 filhos da guerra e tem mais um que está desaparecido, que não sabia onde ele estava. E aí eles montaram lá um plano para resgatar esse último Ryan que estava vivo, para a mãe não perder os 4 filhos na guerra. Falou, tira ele lá da frente da batalha e traz ele de volta para casa. E resgata ele. Então é isso aqui é o sentido do filme. E aí monta então um esquadrão de 8 soldados, e aí eles vão, e ali está esse rapaz aqui, ó. Pode ver que ele é pequenininho, franzino, né? E ele é da intendência, ele era do escritório. Ele era muito inteligente, ele falava vários idiomas, então precisava falar o alemão, estavam passando por outros países, ali para a França, então precisava falar outros idiomas para poder se comunicar. Então precisava de um intérprete para fazer parte do grupo. E aí chamaram esse rapaz aqui, alistaram ele aqui, ó. Ele assina, explica que está aquele aqui, ó, pequenininho, franzino, e pergunta para ele o que ele tem de treinamento de guerra. Falou, só o básico, só me ensinaram a dar uns tiros lá e só. Então tá bom, então você vai fazer parte que precisa de um intérprete. Pode passar. E aí os soldados vão para essa missão, né, e o intérprete junto com eles. Então, aqui tem soldados escolheram soldados experientes, né, para essa missão, e mais um intérprete lá. Pode ir. Aí, irmãos, no final do filme, aqui estou já bem no finalzinho, aí tem uma situação que eles estão numa cidade, e pode ver que está tudo destruído aqui ao redor, né? Eu fiz aqui esse frame aqui, eu congelei e transformei em desenho. E aí ele ficou respondendo. Aí estavam dentro de uma cidade e os inimigos estavam chegando para invadir a cidade. E eles não tinham como fugir, então eles iam defender aquele lugar. E aí esse moço aqui, o cabo Ufan, que é o nome dele, eles colocaram para você fazer o seguinte: nós vamos colocar toda a munição em você e você vai servir. Pegou 2 para cá, 2 soldados aqui em lugares estratégicos, e vocês vão defender essa posição assim, assim. E você vai levar a munição da metralhadora. E fica então servindo os soldados que estavam ali para defender. Ele era ali um servo para levar a munição. Pode passar. Então encheu ele aqui de munição, capacete cheio de bala. Ele virou o capacete aqui, está cheio de bala. E o soldado fala, então você vai, está vendo o lugar aqui, ó, tudo destruído. E o exército vindo uma unidade que eles iam combater. Então ele ficou ali, você vai ali e vai fornecer a munição para os soldados da guerra. Pode passar. Só, irmãos, que ele era um covarde. Ele tinha medo da guerra. Aí quando o exército chegou, e ele com tudo isso de munição, armado, ele se encolhe diante do inimigo. Pode passar. Aí, ó. Com cara de medo, cheio de munição. Isso aqui, mas quando eu vi essa cena aqui, eu falei, meu Deus, assim é muito crente, né? Tem a Bíblia na casa, tem a oração, tem um jejum disponível, está ali, mas o inimigo vem, bate o pé, fica com medo, encolhe, e é fraco, e não consegue guerrear, e fica travado, porque o medo congela. Por isso que a Bíblia diz muito, irmãos, não temais, não temais, não temais, não temais, não temas, não temas, não temas. A Bíblia fala muito isso. O medo ele congela, o medo ele paralisa. Pode ir. Olha lá, os soldados chegando, os inimigos, os alemães, ó, tudo destruído, e ele com medo aqui, ó, cheio de armas, cheio de munição, com medo. Pode passar. Pode ir. Aqui, irmãos, ele está num lugar, tem uma escada aqui, ó, aqui em cima tem um quarto, uma casa, um sobrado, e aqui em cima tem 2 soldados que estavam protegendo essa posição aqui com a metralhadora.
E é uma cena, irmãos, aqui que é agoniante de ver essa cena. Os soldados estão lá, usando a metralhadora e defendendo, lutando com o inimigo, e começa a gritar, a munição está acabando, a munição está acabando. E ele está ali, ó, cheio de munição, e ele não consegue subir a escada para levar para os amigos dele, para os dois que estão ali lutando. Aí ele encosta ali, fica com medo, ele chora de medo, fica paralisado, carregado de arma. Pode passar. Aí os amigos chamando ele, vem, ufa, é o nome dele, vem, traz a munição, estamos aqui sem munição, vem. E o inimigo subiu lá e estava lutando. O inimigo matou um dos dois e estava lutando com o outro que sobreviveu. E gritando, vem, ufa, me ajuda, socorro, tal. E ele vai subindo a escada, irmão, com a perna tremendo. Não consegue subir. Pode passar. Olha lá, ó, lá dentro, ó, o inimigo lutando. Pode passar. Lá em cima no quarto. Um já está morto aqui no chão, ó, já está morrendo aqui. E o outro lutando lá. E eles gritando, ufa, ufa. E ele lá na escada aqui, ó, tem uma porta aqui, ó. E ele parado na escada. Pode passar. Olha lá, ó. Cara de medo, de choro. Todo armado. Pode ir. Tá paralisado. E o amigo lutando lá sozinho com o inimigo. Pode ir. Aí o inimigo, irmãos, é uma cena forte. O inimigo, ele pega a baioneta e ele consegue, na luta, ele consegue vencer o amigo dele. E ele lá na escada, chorando de medo, tremendo, paralisado. E o inimigo aqui, ó, matando o inimigo. Aqui, irmão, para um pouquinho aqui. Trazendo para o mundo espiritual. É isso que acontece. O inimigo está destruindo o vizinho, destruindo a família, destruindo o filho. Você ali, ó, paralisado. Não sabe reagir. Não sabe lutar. O inimigo está ali matando, está destruindo, está aprisionando, está levando em cativeiro. Você não sabe fazer uma oração, não sabe fazer um jejum. Estava falando de manhã para os irmãos aqui. Tem gente que faz jejum de Coca-Cola. Irmão, isso não é jejum nem aqui nem na China. Isso é dieta. Regime. Ah, estou fazendo jejum, pastor. Fazendo jejum de frango assado. Estou comendo só bife. Isso não é jejum, irmão. Irmão, tem casta de demônio, tem inimigo que precisa de jejum pesado. Nas armas da guerra, quando eu falar sobre as armas da guerra, eu vou falar sobre o jejum. Eu jejuei pelo Miguel 7 dias só na água. 3 dias de jejum absoluto, depois o restante 4, só água. E dava para ir mais. Dava para ir mais um dia. Fiquei 7, perdi 10 quilos em uma semana. Eu estava falando para os irmãos hoje de manhã, né? Eu tinha uma doença chamada gota, doença de velho. Aí eu fiz uns exames lá, eu e a Renata. E aquela dor no pé, irmão, eu acordava de manhã, não conseguia colocar o pé no chão, aquilo agulhava o meu pé, não conseguia andar. Os irmãos lembram naquela época lá, muitas vezes eu vinha de chinelo na igreja, os irmãos lembram, o pastor Cido lembra, vinha de chinelo que eu não conseguia colocar sapato, que doía. Não conseguia calçar um sapato. E aí fiz os exames e tal, deu gota. Aí, irmãos, depois desse jejum, que o jejum, ele reseta o corpo. Falou do benefício do jejum para o corpo. Então, todas essas doenças de artrite, artrose, essas porcariadas tudo, no jejum limpa tudo isso. Reseta o corpo, as células boas, né, de defesa começam a comer essas células ruins. Ela come, devora. Isso é chamado de autofagia. Vocês põem lá, jejum, autofagia, vocês vão ver isso daí. Ela começa a comer, como não tem comida para a célula, ela começa a atacar as células inimigas. Até câncer ela ataca o sistema imunológico. Ela devora. Eu vi um vídeo disso, irmãos, as células atacando. É uma coisa voraz, uma coisa assim terrível. Elas vão para destruir mesmo o sistema imunológico, o sistema de defesa do organismo. E aí, depois do jejum, aí eu vi que desapareceu a gota. Sumiu. Nunca mais tive esse negócio de gota. Aí a Renata foi buscar o exame, né? Eu não fui com ela. Aí o médico falou para ela assim, fala para o seu marido que ele precisa parar de beber e de fumar, e de comer gordura. De beber e de comer gordura. Ela falou assim, meu marido nunca bebeu na vida dele.
E também minha mãe não come gordura nenhuma, né? Que a gordura do fígado era o próprio fígado produz, né? Então eu falei para Renato, se eu comesse gordura e bebesse, estava morto então, né? E aí nunca mais, irmãos. Então, o inimigo ali lutando com a família, lutando com a sua vida para destruir. E pode passar. Olha, o inimigo ali, ó, pode ir. Aí ele mata, né? A baioneta, ele crava a baioneta no coração do soldado. Pode ir. Aí, irmãos, o soldado, quando ele mata os dois amigos desse UFA, aí ele sai lá do quarto, né? Ele vai descer. O soldado está aqui, ó. Depois, irmãos, assiste isso aí. Vai no YouTube, vocês vão ver isso aqui, ó. Aí o inimigo vai descer e ele está encostado na parede aqui da escada. Pode ir, pode passar. Olha lá, pode ir. Olha lá. O inimigo desce e ele ali, ó, encostado, com medo. O inimigo passa perto dele assim, ó. Olha só. Dá risada, irmão. Covarde, não sabe lutar, tem medo. Não sabe usar arma. Não sabe guerrear. Pode passar. Aí ele se joga lá na escada, ó, começa a chorar. O inimigo vai embora. E ele chora porque perdeu os dois amigos. Pode ir. Aí o sargento vem correndo para buscar ele, que está aqui na escada. Ó. Ele vem correndo para tirar ele de lá. Pode ir. Olha lá, aí ele vai lá, estica a mão. Assim não dá para ver muito bem a imagem, mas ele vai aqui, ó, estica a mão aqui, pega no ombro dele aqui, gruda ele pelo uniforme. Pode puxar. Pode passar. Puxa ele, ó, e sai com ele puxando. Pode passar. Sai correndo com ele de lá, ó, tudo destruído, ó, e sai arrastando ele. Que vai morrer também. Olha lá, e ele cheio de munição, cheio de arma. Pode ir. Aí. Ó, os tanques chegando, ó, e tirando ele ali desse lugar aí, o sargento. Pode ir. Aí, irmãos, ele fica ali atrás de um monte de pedra, tudo destruído, chorando, cheio de armas. Pode passar? Aí ele vê, ele escuta uns barulhos, ele olha assim para cima e ele vê um grupo de soldados inimigos. Aí, irmãos, para finalizar, aqui é o finalzinho do filme. Aí ele se enche de coragem. Ele perdeu dois amigos, não sabia lutar, não sabia usar a arma, não teve coragem. Aí ele fica olhando os inimigos chegando ali, um grupo de soldados. Aí ele se levanta, pode ir? Olha lá. Ele se levanta, pode passar? E rende um grupo de soldados inimigos. Sabe? Coragem. Olha, irmão, é assim que tem que fazer. É em nome de Jesus, demônios. Ele estava com medo de um soldado lá em cima. Agora, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele rende um monte de soldado, captura um monte de soldado. Pode passar? Agora o olhar dele. Olhar de guerreiro, de soldado. De enfrentar o inimigo. Por isso que Paulo diz, resistir firme na fé. Pode passar. Aí, ó, já muda o semblante dele, já muda a posição dele. Ele está agora como um soldado. Pode ir e termina o filme. Pode acender as luzes agora, terminou aqui as fotos. Já estou terminando, irmãos. Pois contigo posso atacar exércitos, com o meu Deus eu salto muralhas. E não é só um homem. Com o meu Deus eu posso atacar um exército. Aleluia! Com o meu Deus eu salto muralhas. Pode passar o último slide. Aqui, irmãos, vou contar uma história para vocês. Já estou terminando aqui, o último slide. Todos esses tratamentos que o Miguel passou, teve um deles que eu estava, irmãos, no pó. Eu estava igual aquele soldado lá. A Bíblia do lado. Eu não sabia usar arma de guerra. Eu não sabia fazer uma oração de guerra. E eu falei assim para Jesus, assim, Senhor, né? Estava no hospital lá no quarto com ele. E vendo meu filho ali, irmãos, preso na cama. Ele, para ir no banheiro, irmãos, era um trabalho, irmãos, a gente chorava. Não perto dele. Aí tinha que levar ele para... Ele queria ir no banheiro, às vezes, para tomar banho. E tinha que isolar tudo aqueles... O catéter... Estava cheio de sangue, soro,
quimioterapia, um monte de coisa, tudo grudado nele assim, ó. E tinha que levar ele com cuidado, e ele com o corpo todo dolorido por causa da quimioterapia, não podia passar a bucha forte, né? Tinha que ser bem de levinho, assim, a carne toda dolorida. A gente via ele lá, tinha que levar aquele suporte do soro junto, lá no banheiro, tomar cuidado para não molhar, e todo aquele cuidado, irmãos. Então, para dar banho nele, irmãos, era um exercício terrível. E aí depois levar ele de volta para a cama, para ajeitar na cama, dava uma dificuldade. E aí quando ele ia para casa, tinha alta, e ele tomava banho no banheiro dele sozinho. Aí dava graças a Deus, e nós também, irmãos. Olha, nós somos muito mais do que vitoriosos. Se você tomar banho sozinho, irmãos, dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Se você dorme na sua cama, dá glória a Deus por você estar dormindo na sua cama. Você come na sua casa, dá glória a Deus, você está almoçando na sua casa, comendo a sua comida. Aí quando a gente ia para casa, ele tomava banho, ele relaxava, ficava lá um tempo, deixava ele no banheiro tomar banho. E aí numa dessas, irmãos, eu estava com a minha fé lá embaixo. Se tivesse lá um termômetro de fé, a minha estava lá embaixo. E os médicos falaram que não tinha mais protocolo, não tinha mais tratamento para ele, não tinha mais o que fazer. Nós ouvimos isso várias vezes. Várias vezes. Aí teve esse dia. Eu falei, Senhor, estou sem fé, estou sem... Eu ainda falei assim, eu falei para Deus assim, Senhor, eu sou pastor, e eu não sei lutar contra essa enfermidade. Eu não tenho um dom de cura. Tantas histórias que a gente ouviu, tantos anos na igreja, 43 anos na igreja, fazer agora em outubro, 43 anos que eu me converti. Quantas curas. E agora que eu preciso, na minha família, na minha casa, do meu filho, aqueles dons de cura, aqueles dons de milagres que a Bíblia fala. O Senhor manda a gente impor as mãos e curar os enfermos. Aí eu me senti, irmãos, assim, um nada. Fiquei com vergonha de ser pastor e ser um oficial do exército de Cristo e não saber lutar. Aí eu peguei a minha Bíblia que estava ali do lado e falei, eu preciso de fé. Aí eu abri Hebreus 11, fui lendo a história dos heróis da fé. Aí, irmãos, quando chegou nesse verso 33, aí parece que a letra saltou assim dentro de mim, irmãos. Ela pulou da Bíblia e veio para dentro do meu coração, assim, ó. Os quais, por meio da fé, olha aqui, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas. Em outra tradução diz, alcançaram promessas. Fecharam a boca dos leões, extinguiram, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Aí eu lembro daquele soldado lá, fraco, medroso, de repente ele olha um grupo de inimigo, ele se enche de força, de coragem e vai enfrentar o inimigo. Fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos dos inimigos. Aí quando eu li isso aqui, irmãos, tiraram força da fraqueza. Eu estava me sentindo muito fraco. Da fraqueza tiraram forças e tornaram-se poderosos na batalha. Aquilo me encheu, irmão, de força, me encheu de coragem, me encheu de fé. Eu falei, Satanás, já levantei ali, o versículo entrou dentro de mim, assim me deu aquela força. Falei, Satanás, sai daqui com as suas doenças, porque Jesus já levou tudo na cruz. Desaparece daqui em nome de Jesus. Pega as suas doenças e sai. Pega as suas misérias e vai embora. Bata em retirada agora, em nome de Jesus. Comecei a orar, comecei a lutar. E eu lembro, irmãos, eu estava lembrando hoje de manhã, eu falei. E foi nessa época, nesse quarto. Aí quando eu cheguei de manhã, estava trocando com a Renata, que eu ficava com ela nos dias de culto, né? Aí ela ficava 24 horas nos dias de culto, e depois eu ia trocar com ela para ficar, acho que eu ficava depois 48, para cuidar da casa dos outros 2 meninos. Aí eu cheguei de manhã, eu já estava
Esse versículo já tinha entrado no meu coração, já estava firme, já estava forte, já para orar pelo Miguel, para orar por ele. Olha, irmãos, o que quando a gente aprende a orar, aprende a guerrear, o que acontece? Não é só para a nossa família, começa a transbordar para a família dos outros, para o vizinho, para o amigo, para o colega de trabalho, para a cidade. Cheguei no hospital, e já de manhãzinha, aí tinha um pai me esperando lá. Aí a Renata tinha conversado com eles, né, e a mãe e o pai. O pai eles moravam na época em Paulistânia. É isso, né, Renata? Paulistânia. E o menino ficou com uma doença, irmãos, um negócio na barriga, que o médico não descobriu o que era. O menino, na época, tinha uns 6 anos, 6, 7 anos. E aí o pai vinha, irmãos, e dormia no carro, no estacionamento do hospital, que não ia para casa, ele ficava ali, para ficar junto com o filho, com a família, ficava ali, dormia no carro. E estava nessa vida, e o menino ficou vizinho do quarto onde estava o Miguel. Aí eu cheguei de manhã, aí a Renata falou para mim assim, eu conversei com ele e falei que para você orar. Que meu marido era pastor, e para orar pelo menino dele. E ele, irmãos, ele foi me encontrar no corredor, ele falou, o senhor que é o marido da irmã ali? Sim. Ela falou que o senhor é ungido, o senhor tem unção. Falou que o senhor tem unção, e ora pelo meu filho. Aí eu falei para a Renata assim, Renata, eu já vou ali no quarto, né? Depois eu pego você, viu? O negócio aí, você falar que eu tenho unção, que eu sou ungido, que não sei o quê, né? Mas depois eu olhei para ela torto já, né? Eu falei, meu Deus. Aí eu fui lá, irmãos, no quarto, de manhã. Aí o menino estava só de shortinho, 6 anos, 7 anos. Fininho, magrinho, porque não comia. E a barriga estufada, assim, bem grande a barriga dele. Ele estava deitado em cima de um travesseiro, assim, comprido, deitado em cima. 3 cortes enormes, assim, na barriga dele. Bem grande, assim, ó. Aí eu perguntei para o pai dele, o que ele tem? E ele estava gemendo. Ele falou, mas ele não tem remédio para dor? Eu falei, ele está com remédio, pastor. Ele geme de dia e de noite. Uma dor nessa barriga. Já abriu ele 3 vezes, o médico não encontra lá, não sabe o que ele tem. E está marcado uma cirurgia amanhã cedo para ele. E o médico passou aqui e falou que ele tem 95% de chance de ficar na mesa, de não suportar a 4ª cirurgia. Ele tem somente 5% de chance de sobreviver nessa 4ª cirurgia, fazer a 4ª cirurgia. Então ora por ele, pastor. Aí eu estava com óleo de unção no bolso, né? O Miguel, que ungiu o Miguel, deve ter mudado um caminhão pipa. Ungiu o Miguel de manhã, de tarde, de noite, todo dia, de manhã, de tarde, de noite. Repreendia efeito colateral de quimioterapia, demônios, espírito de morte do hospital. O hospital, né, é um lugar onde tem o mundo espiritual ali, tem muito movimento do mundo espiritual, né? Muita gente carregada. Só uma pausa aqui para os irmãos terem uma ideia. Uma vez eu cheguei no hospital e o Miguel foi fazer quimioterapia. A enfermeira veio atrás de mim. Ela me conhecia, passamos quase 10 anos no hospital, e ela me conhecia, ela veio atrás de mim. Ela desceu lá do 4º andar e veio e falou para mim, senhor é pastor? Eu falei, sou. Falou, o senhor pode ir lá orar para uma mulher? Lá no 4º andar, tal. Eu falei, posso. Aí eu falei para o Miguel, fica um pouquinho aqui, Miguel. Eu estava tomando químio, eu falei, eu vou lá rapidinho orar pela mulher. Aí ela falou assim para mim, a enfermeira, pastor, essa mulher, ela tem algum problema com a família. Os filhos não vieram ver, ela teve um câncer de garganta e ela morreu. Ela foi a óbito. Aí o médico veio, assinou o óbito, e eu estava dando banho nela, preparando o corpo dela, e ela pegou e segurou na minha mão. Grudou na minha mão assim, ela voltou. E ela não morre, pastor. E eu acho, a enfermeira falou, eu acho que é algum problema espiritual, ela precisa perdoar, precisa de um pastor, de um padre, ela falou para mim, precisa de um pastor, de um padre, fazer uma oração por ela, para essa mulher em paz. O senhor pode ir orar para ela? Posso. Fui lá, irmãos, orei por ela. Fui lá, uma senhora magrinha, irmão. Aí ela estava em coma. Aí eu baixei assim no ouvido dela para orar, né? E fazer o apelo, falar para citar Jesus. Porque a pessoa que está em coma, ela tá consciente, ela está ouvindo o que você está falando. Aí eu falei para ela assim, ó, aceita Jesus como teu Salvador. Fala assim, ó, Senhor, eu te aceito. Perdoa os meus pecados. A gente fala aquela oração de confissão, aquele momento lá que a gente faz o apelo. E fui e baixei assim, irmão, aquele cheiro horrível, porque estava com câncer no pescoço, irmão, aquele cheiro de carne podre. Irmão, a gente não é nada. A gente não é nada.
E orei por ela, repreendi todo aquele mal, falei para ela perdoar a família e tal. Fui embora. Aí depois eu voltei no hospital, encontrei aquela enfermeira e falei, e aí, aquela senhora? Ela falou, pastor, o senhor acabou de orar, logo ela faleceu, logo ela foi. Precisava de uma oração. E aí, voltando para o menino, orei pelo menino de manhã. Aí, mais ou menos na hora do almoço, eu estava assim no quarto, com o Miguel assim, sentado assim, na poltrona, assim, naquela poltrona do acompanhante, e eu vi o menino correndo assim no corredor. Eu falei assim, parece que é o menino que eu orei, né? Passou correndo assim. Foi brincar, tinha uma brinquedoteca ali no estadual, até hoje tem lá. E foi. Aí eu fui lá no corredor olhar, né? Eu vi o pai dele. Eu falei, é o teu filho? Ele falou, pastor. O senhor acredita, pastor? O senhor acabou de orar, e ele estava com a barriga desse tamanho assim, ó. O senhor acabou de orar, ele já correu para o banheiro, soltou tudo que estava preso ali, pastor. Soltou tudo aquele negócio ali que estava preso, tudo preso nele. Fazia dias que não funcionava o intestino, não funcionava nada. Ele estava tudo preso, assim, tudo inchado. O senhor acabou de orar, ele já pediu para ir no banheiro, correu para o banheiro, soltou tudo aquele negócio lá, pediu comida, que ele não comia porque estava tudo doendo, magrinho, pediu comida, comeu, pediu mais, comeu de novo, agora está correndo lá, passou lá no corredor, para lá e para cá. Aí o médico passou, a cirurgia estava marcada no outro dia de manhã, a quarta cirurgia, aí o médico passou, deu alta, ele foi embora, foi lá me agradecer por ter orado por ele, foi embora. Quando você aprende a orar, irmãos, aleluia, glória a Deus. Você aprende a usar as armas da guerra, aleluia. Glória a Deus, não é só para você, para a sua família, mas muitas pessoas estão do seu lado, que nem aquela moça que sabia lutar, que sabia guerrear. Pode passar. Torne-se um guerreiro. Ficamos em pé. Glória a Deus. Passei um pouquinho do horário hoje, irmãos. Está cansado, tanto falar rápido. Semana que vem não vamos falar mais sobre isso, em nome de Jesus. Para finalizar hoje, irmãos, tudo que eu falei aqui, aprenda a lutar. Tem alguém na sua família que está precisando muito, está doente, precisa de uma libertação, um vizinho, um amigo. Aprenda a lutar. Seja um soldado. Amém, irmãos? Alguém quer uma oração especial, quer vir aqui na frente para encerrar esse culto? Se tiver, aproveita, vem rapidinho para a gente terminar o culto. Seja um soldado. Revestir de força, de poder, de autoridade. Aleluia. O Ministério do Louvor vem rapidinho, já canta um hino aí, glória a Deus. Aleluia. Hoje é um culto especial, irmãos. Isso aqui, irmãos, quase não é pregado nas igrejas. Quase ninguém ensina essas coisas. Nós aprendemos isso, como eu falei para os irmãos, aprendemos na prática. Renata, já ora pela irmã ali, ó, glória a Deus, impõe as mãos, pega o óleo. Vem, obreiros, ajuda aqui, ó. Pastores, vem aqui. Se vê alguém que está precisando de oração aqui, já encosta aqui, já ora por eles. Aleluia. Nós terminamos essa série de mensagens, irmão, nós vamos pedir para Deus batizar vocês com o Espírito Santo, dar os dons espirituais, se tornarem uma tocha, um soldado, que aonde vocês estiverem, irmãos, fazer diferença. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar. E enquanto eu oro, pode cantar, tá bom? Se tiver tudo prontinho, já pode. Não espera eu parar de orar, não. Pode terminar o culto. Aleluia, Senhor meu Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Ó Senhor, aqui estão os teus filhos. Eu te peço, meu Deus, faz deles soldados. Senhor, nós cantamos um hino que diz que o Senhor faz de ossos soldados. Aleluia, aleluia. Levanta um exército aqui nesse lugar, na nossa cidade, Senhor. Aqui na casa de paz. Levanta um exército aqui, Pai. Levanta leões, leoas. Aleluia, que possa orar pelos seus filhos, pelas suas famílias. Aleluia. Lamanabashu, cantanamanabagábias. Lamassupriande que rebia chuprião meande cantanabasu.
Calamanai, Tequerebe, Assupriá, Macou, Yassuma. Abre as janelas dos céus, Senhor. Abre os céus e derrama sobre nós o teu poder, o teu Espírito. Abre sobre nós, ó Deus, derrama sobre nós o teu poder. Aleluia. Assim que eu luto minhas guerras, 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 parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti, Jesus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti, Jesus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, Aleluia. assim que eu Levanta-se luto um exército minhas aqui, Senhor. Levanta-se um guerras, exército aqui. Levanta guerreiros da oração. assim que eu luto Levanta, minhas Senhor, o teu povo para a guerra. Aleluia, glória a Deus. assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti, Jesus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, 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 Aleluia. assim que eu luto minhas guerras. Aleluia. Estenda as suas mãos assim. Vocês continuam cantando. Assim que eu luto Estenda as tuas mãos.